Das condições atmosféricas, o clima é sinônimo de ares, ar, tempo, e em sentido figurado, é sinônimo de ambiente, meio, possibilidade, vibe. Às vésperas de um circuito conhecido especialmente pelas chuvas torrenciais, a Fórmula 1 se adiantou e já serviu a torta de climão lá na Hungria. Queríamos dizer que foi pela pontualidade britânica, mas não faria sentido nem pela home race dos atletas, nem da equipe. Ou aí vai valer ser a home race do Piastri. Eu acho que vale, mas assim, o Zach, o André e a companhia limitada só serviram uma sobremesa mesmo, eu acho, aí. Olha, o clima da vitória do Piastri não poderia ter sido pior, né? O clima do rádio do Lando também não. O clima do Albon também não. E o Max? O Max fez o clima de sempre, que não sabe ser meio do grid. Mas o clima na Mercedes tá de lua de mel. A equipe, que celebrou as 200 corridas do Lewis, também comemorou o 5º pódio consecutivo durante o ano de 2024. Olá! Oi! Como vão vocês, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Be Fast Podcast. Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, vocês precisam ser rápidos. Chegamos aqui num episódio muito antecipado. O episódio que venceu o menino Piastri! Aê! Meus parabéns! Gente, eu acabei de reparar e, assim, olha, eu tô com a minha camiseta do Lando Oscar, né? Lando e Piastri. Sim. E aqui... A camiseta que toda vez que aparece alguém pergunta: De onde é essa camiseta? Mas olha, do jeito como eu tô posicionada. E a moça tirou da loja, vamos já dizer. E ela tirou da loja, eu falo pra vocês, eu vou linkar depois ali nas redes sociais. Mas o jeito como eu tô posicionada, se isso aqui for virar um recorte, ó, dá pra ver só o Lando e o meu microfone, ele tá tapando a cara do Piastri. Parece a McLaren. Eu ia dizer, isso não foi de propósito, mas isso é tão significativo. Tá, mas mais significativo do que tudo é a pergunta da semana. Qual que é a pergunta da semana? Vai chover em Spa? Brincadeira. Olha, gente, essa seria a pergunta da semana numa semana normal, né? Mas como a gente sabe, a gente acaba de sair de uma semana que eu tenho, assim, um pressentimento de que a gente vai falar por muitos anos dessa corrida. E não vai ser só pela primeira vitória do menino Piastri, num circuito de muitas primeiras vitórias, que nem a gente conversou na semana passada. E de muitas quebras. Muitas quebras. Na quinta-feira, vocês já começaram a nos mandar. Gente, a primeira quebra. Na sexta. Olha o Leclerc. Quebra mesmo, hein? A gente avisou vocês. Mas que bom que foram quebras, que não machucaram ninguém. Tá todo mundo bem. Tá tudo bem, né? Assim, fisicamente. É. Mas, olha, antes fosse pela vitória do Piastri que a gente se lembrasse dessa semana, né? Porque, assim... Isso é quase o que parece que nem aconteceu, na verdade, né? É verdade. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque, assim... a gente vai postar esse episódio numa quarta-feira. A gente não tá aqui pra dar a notícia do que aconteceu pra vocês. A gente tá aqui pra conversar. E a internet inteira não consegue falar de outra coisa que não seja. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, mas a gente não dá nenhuma notícia. A gente só comenta. A gente só comenta, pessoal. Aqui não é jornalzinho. Mas aqui a questão seguinte é que deu uma função enorme na McLaren no GP da Hungria de 2024. Sim. E esse vai ser um GP que daqui a 10 anos a gente tá falando: nossa, a Hungria 2024 foi tensa. Porque o que aconteceu? A McLaren, eles estão com um carro excelente, eles têm 2 pilotos excelentes, só que eles desaprenderam a ganhar, parece, né? Sim, sabe? A gente recebeu um direct de uma Faster, a Elisa, que ela sempre conversa um monte com a gente, um beijo pra ela. E ela trouxe um contraponto muito civilizado num dia que nós recebemos muitos directs enfurecidos. E ela falava exatamente isso, assim. Poxa, parece que a McLaren vai ter que se tocar, que eles fizeram 2 carros excelentes e eles têm 2 ótimos pilotos. E eles precisam fazer a gestão disso dentro da pista e também fora da pista. Sabe? E eu entendo isso que ela quis dizer do ponto de vista de... Parece que eles não se deram conta, entendeu? Que deu muito certo. Sabe? Parece que eles não entenderam que agora eles vão pegar pódio sempre. Eles vão brigar por pole sempre. Sabe? Eles vão ganhar os construtores esse ano, spoiler. Não, pra mim tá certo que eles vão ganhar os construtores. Sim, mas eu digo dessa sensação de que parece que eles não se deram conta disso. É claro. O que não deve ser, porque na verdade tem um planejamento enorme pra que isso de fato se concretize em qualquer uma das equipes, né?
Não, com certeza. E a questão é que a McLaren parece que ela ficou tanto tempo fazendo estratégia pra maximizar um P8, P9, P7, P6, que agora que eles conseguiram errar a estratégia de um P1, P2. Sim. De uma dobradinha. Eles erraram a estratégia de uma dobradinha. E aí agora, eu acho que a gente podia pensar primeiro a respeito do ponto de vista do Oscar Piastri, que fez uma excelente largada na corrida. Com certeza. Sabe? Que, aliás, que o Lando não soube defender. O Lando tá tendo um comportamento nas poles muito parecido com o que o Leclerc tinha um tempo atrás. Isso é um ponto de vista interessante. Será que ele vai começar a fazer que nem o Leclerc? Que ele tá pegando várias Lembra? várias O Leclerc poles, no passado né? fazia muito isso. E perdia as poles, assim, com aquela impressão de que não conseguia defender. Tem, inclusive, aquela estatística engraçada de que é mais comum o Verstappen ganhar com pole do Leclerc do que o próprio Leclerc. E assim, tomara que não aconteça, mas parece muito parecido, né? Parece parecido. Mas pela posição do Piastri, ele largou muito bem. Ele segurou a corrida muito bem. Ele não teve problemas, por exemplo, de degradação de pneus, que era uma coisa muito característica do circuito e um dos principais problemas que fazia com que ele não chegasse na ponta do grid. Aliás, eu diria até mais sobre isso. Não é que ele não teve problema, mas ele soube administrar os problemas que teve. Como todos tiveram, porque pelo circuito, né? E mesmo que ele não tenha tido o mesmo desempenho de pneu do que um piloto mais experiente, como o próprio colega de equipe dele. Sim. Que depois a gente vai chegar naquele finalzinho de corrida que ele não conseguia alcançar o Lando, né? Mas ele conseguiu administrar isso até o fim da prova. Sim. Ele não se perdeu, ele não foi caindo pra trás do grid. Resumindo, que o Piastri fez uma corrida honesta. Uma corrida boa. E ele estava na frente por méritos próprios. Ponto. Isso aí. Né? Agora, vamos pensar pelo Lando, que era a pole. Já na largada perdeu a pole, né? Não terminou nem a primeira volta. O Oscar passou ali na primeira curva, já liderava a corrida. Exatamente. Por um momento ele perdeu até pra uma Mercedes e o Max, que depois teve que devolver a posição porque fez por fora, enfim. Isso. E fez uma ótima corrida também. Porém, uma corrida pior do ponto de vista de estar na pole e ter perdido a posição. Exato, mas ele tava segurando o P2 honesto dele ali. Isso. Aí, vamos agora pensar na orientação que ele recebeu da equipe. Qual foi a orientação que ele recebeu? Bom, o foco... Não. É aí que nós estamos errando. Sabe qual foi a orientação que ele recebeu? Box. Foi isso. E o Oscar, a mesma coisa. Tudo começou com os pilotos sendo instruídos pela equipe a fazer o pit stop. Concorda? Sim, e a grande questão, exatamente, é que isso foi um ponto muito bom do comentário que eu vi o David Coulthard comentando no meio da corrida, que eles davam instruções diretas falando de outros pilotos que não estavam nem envolvidos ali. Então teve uma hora que chamaram o Lando no rádio pra falar do Hamilton, ou não sei se foi o Piastri. Enfim, porque o Hamilton, na época, o Hamilton tava tipo P4 ou P5. E era uma questão de, mas o que ele tem a ver com a nossa prova? E isso é um ponto muito interessante que ele falou. Eu acho que um deles, inclusive, respondeu isso no rádio, não teve? Eu não me lembro qual dos dois que foi. Uhum. Mas foi uma questão, tipo assim, a McLaren, eles estão acostumados a fazer uma estratégia pra maximizar a posição no finzinho ali dos pontos. Sim. Então, o panorama que eles olham na corrida, eles olham para um panorama muito amplo. Eles olham pro grid inteiro. E quando tu tem um carro P1, outro carro P2, tu precisa focar mais naqueles pilotos. Então, tipo assim, tu precisa focar a estratégia mais no piloto do que naquele panorama geral. Uhum. E isso é uma questão que eu acho que foi o pulo do gato pro erro da estratégia da McLaren. Que já vem errando de estratégia nas últimas corridas. Inclusive, na corrida anterior, ele era para pelo menos um P2, P3, né? Do Oscar e do Lando. E teve um erro grosseiro de estratégia, que inclusive o Stella reconheceu, coisa que ele não fez dessa vez. Sim, né? exatamente. Tipo assim, dessa vez foi assim, veja bem, agora é P1 e P2, veja bem, não é tão ruim assim. Exatamente, e foi uma questão de que, assim, a forma Desculpa, como eles... eu te dei um chute embaixo da mesa. A forma como eles chamaram pra aquele segundo pit stop, eles estavam olhando só pro Max e pro Hamilton. Eles não estavam olhando pro Lando e pro Oscar. Sim. Então, eles chamaram o Lando primeiro pro pit stop pra tentar proteger desse pessoal de fora. Isso. E aí, o que aconteceu é que o Lando acabou fazendo um undercut
Eles no próprio expuseram o colega, exatamente. Sim, o Lando fez um undercut no próprio colega de equipe. Que, aliás, pra quem não é muito familiarizado com o termo técnico, undercut e overcut são estratégias de pit stop. O undercut é quando um carro vai primeiro no pit stop pra tentar ganhar uma vantagem, e o overcut é quando ele vai depois pra tentar ganhar uma vantagem. Isso. Então... E normalmente, grosseiramente falando, as equipes, elas costumam mandar o piloto que está na frente primeiro para o box e depois o que está atrás. Exatamente. Que foi o que a McLaren não fez. Exatamente, foi o que a McLaren não fez. E o que aconteceu? Eles estavam tão preocupados olhando pra fora que a impressão que dá é que eles nem repararam que ia acontecer essa troca de posição dos pilotos. O que já é bizarro por si só, porque assim, eles não repararam que eles tinham um piloto vencendo a corrida. Não, exatamente. Então assim, eu acredito que de forma objetiva, eles devem ter reparado. Gente, e eles têm tantos sensores naquele carro, eles têm tantos por engenheiros. favor. Giovanna, eles têm o André Stella, o que aconteceu? O André Stella, que é o meu queridinho, gente, ele é o meu chefe de equipe favorito de todos, vocês sabem disso. Sim. E assim... O André Stella promoveu uma reunião com o Piastri e o Fernando Alonso. Gente, mas olha isso, gente. O Alonso, que também teve sua primeira vitória no GP da Hungria. Tipo assim, gente, tava tudo alinhado pra dar certo. Como é que eles erraram a estratégia de uma dobradinha? Que tava tudo certinho pra dar certo, gente. A corrida tava ali encaminhada. Sim. E aí, pensando já que nós já estamos falando da equipe do Stella, pensando do ponto de vista da equipe, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram... Quando mandaram o Lando pro pit e a gente começou a perceber que não ia dar tempo do Oscar sair do pit dele antes do Lando... passar. Aliás, tava aparecendo esse gráfico na TV, né? Aparecia na imagem ali embaixo. Porque até a transmissão, que às vezes é lerda, já tinha se ligado. Sim. Mas, o que começou a aparecer? A McLaren escolheu a vitória do Lando. Claro, o que também faz sentido. Faria sentido. E entre nós, começamos a conversar. Assistimos a corrida juntas. E nós começamos a conversar. Será que eles vão querer que o Lando... deu uma ganhada de mais duas corridas antes do Oscar. Pra ganhar uma confiança. Pra garantir ali, né, a personalidade se afirmar, sou um piloto mesmo. Entendeu? A gente, inclusive, chegou a cogitar isso, porque tinha ficado muito simples de se perceber que o Lando estava recebendo uma vantagem conferida pela equipe. Sim, no momento que a equipe organiza o pit stop dos seus dois pilotos e esse pit stop ocasiona em uma troca de posição, seria muito ingênuo da nossa parte não pensar que a equipe arquitetou isso pra isso acontecer. Claro. E, primeiro, porque é uma coisa... eu acho que atualmente não é tão comum, porque a gente não tem dois pilotos que estejam tão páreo a páreo como em alguns outros momentos. Talvez a McLaren esteja... experimentando essa vivência que a Red Bull, por exemplo, nos últimos anos experimentou muito, né? Quantas vezes a gente viu, por exemplo, o Checo deixando o Max passar, né? Orientações nesse sentido. E, enfim, e historicamente, muitos outros exemplos a gente podia trazer, mas talvez a McLaren esteja experimentando isso e a gente tenha até levemente desacostumado, falando estrategicamente, não pensando como fãs, né? Porque o fã nunca vai gostar de ver o seu piloto queridinho desfavorecido numa coisa dessas. E é muito interessante que nem tu comentou do Max e do Checo, porque aqui a gente tá vendo uma dinâmica muito clara de gerenciamento de pilotos. Sim. E por muito tempo, aliás, muito tempo não, desde a contratação do Oscar, né? Que por si foi outra formiga também. O Zac Brown, ele foi uma pessoa que defendeu muito. Nossa, mas passou um motocross aqui agora. Gente, passou aqui um Marco Marquez aqui fora, MotoGP. Mas o Zac Brown foi uma pessoa que sempre defendeu muito isso, de que é um ponto muito polêmico, que a gente, inclusive, discorda, mas que a McLaren não teria um primeiro e um segundo piloto. Eu discordo frontalmente dessas coisas. E na Fórmula 1, a gente observa que ou uma equipe vai assumir que tem um primeiro e um segundo piloto, ou então vai ser não, na verdade não é isso, mas a gente sabe que sempre tem um favorecimento pra um lado. E o que aconteceu? Nesse momento, tava muito clara a dinâmica da McLaren, enquanto a gente tinha o Lando como um piloto mais experiente do que o Piastri. Que a gente ainda tem isso. O Lando ainda é mais experiente e ele ainda é um piloto que vai ter um desempenho melhor por conta da sua experiência. E ele ainda é o primeiro piloto da McLaren. Então, mas eles sempre defenderam que os dois seriam iguais, e enquanto o Lando... Sei. Mas eu tô falando o que eles dizem. E o que
enquanto o Lando era o piloto mais experiente, que tinha um desempenho melhor, cuidava melhor de pneu, tinha resultados melhores, era pra eles muito confortável. E tiveram várias instâncias em que o Oscar simplesmente deixou o Lando passar com ordens da equipe, porque o carro do Lando tava num desempenho melhor e o Lando e o Oscar, eles conheciam o seu lugar no time. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se tem alguém aí que aceita ser ficante fixa, saiba, você não sabe se é o Lando ou se você é o Oscar. É isso aí que acontece. Ficar fixamente não existe. Ou é ficar ou é namorar. Essa história de não ter o primeiro e o segundo piloto é uma coisa assim, eu vou testando aqui os dois, o primeiro que despontar é o que eu quero, mas ficante o que é fixo, isso? Ficante premium, a situationship, que chama agora também. Não, ficante premium existe. Não existe ficante fixo. Tá, mas qual é a diferença do premium pro fixo? É que o fixo O é premium assim, não é fixo? Não. Ah, pode ter mais... tá. O premium, ele é o melhor de todos. Tá, entendi. Tava com a cabeça enrolada aqui. O fixo, não. O fixo é tipo assim, ai, a gente não fica com mais ninguém, mas a gente não namora. Vá tomar banho. Então, por favor. Então agora a gente pode dizer que o Lando, ele não é mais um ficante fixo, ele é um ficante premium na McLaren. Isso. Falta mais uma vitória, viu, Lando? O Lando ainda tá hierarquicamente acima do Piastri, porém ele... Vai que a McLaren te assume, meu filho. Ó que bem. Olha só que legal, mas o Lando, ele não vai ter sempre a preferência. Isso é uma coisa que a gente vai começar a ver agora muito mais. E é um ponto que eu vi uma entrevista do Zac Brown que ele comentou. Que assim, perguntaram, mas quando tiverem os dois ali na ponta, disputando, vocês vão deixar eles correr ou vocês vão priorizar alguém? Isso aí, quero saber. E aí o Zac Brown falou, a gente vai deixar eles correr e a gente... Eles correrem, gente, por língua portuguesa. Sabe aquela mulher lá do português das redes sociais? Cíntia Chagas. Não, não sei o nome dela, mas é aquela que... Ela começou a dar palpite de nome de criança agora. Aí vou mandar pra ela, o que você acha do nome do Lando? Aí vou mandar pra ela. Tem um parente nosso que é o que botou o pior nome de todos os nossos primos e segue eles. Não fala. Não vou falar. Tá. Mas esse dia ela falou, esse nome é assim, meu Deus, o que você tem contra o seu filho? Ela perguntou. Ai, mentira! E ele segue. Não, fica aí, tem confabulações. Mas aquela moça da língua portuguesa vai vir falar porque eu falo rápido aqui com vocês. Mas o Zac falou que deixaria os pilotos correrem porque ele prefere administrar a gestão depois entre os pilotos de relacionamento. Ele prefere apagar o incêndio, né, espertinho? Ele prefere tanto apagar o incêndio que ele nem tava lá, né? Não, ele prefere apagar o incêndio, aí corta a cena, o motorhome da McLaren pega fogo. Ai, meu Deus aí do céu. vem a chuva, destelha a McLaren. É isso aí. Caos é assim. Mas eu vou dizer uma coisa. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ninguém perguntou se o Zac Brown vai fazer a tatuagem do Piastri. Ninguém perguntou. Qual foi a promessa que o Zac Brown fez pro Piastri? Pro Lando, ele tinha a promessa de tatuar o circuito da primeira vitória. Tatuou o quê? Miami, bem feito. Imagina tatuar o quê? Monza, Mônaco. Monza ele tatuou pro Daniel Ricciardo. Mas ele tatuou? Sim, tatuou, não tatuou, gente? Ah, eu não sabia. Ah, então parabéns ao Daniel Ricciardo. Olha, trouxe uma alegria. Mas olha, eu lembro daquele videozinho. Dei um coice aqui, né? Não, mas eu lembro daquele videozinho. Me desculpa. Mas eu me lembro naquele videozinho que eles fizeram pra apresentar o Oscar Piastri. Na verdade, não foi o de apresentar, foi o primeiro dia do Oscar na McLaren, tem no YouTube. Eles postaram um hoje do primeiro pódio do Oscar. Ele ganhou um carro, parece o carro verde que tu ganhou, só que é vermelho. Não é que ele ganhou, era a competição o carrinho era da competição. Eu não acredito. Era competição de controle remoto. Ó, gente, eu vou dar o contexto do que a Luísa tá falando, tá? Eles postaram um vídeo comparando o pódio dessa semana do Oscar com o primeiro pódio dele. Que o Oscar, ele começou sua carreira, assim como o Lewis Hamilton, competindo com carrinhos de controle remoto, na Austrália. Ai, eu amei. E é muito engraçado, porque eu acho que é um hobby meio nerd, né? Competição de carrinho de controle remoto. Ai, tu te parece? Me parece. Então, é tipo, são dois... O P2 e o P3 são dois caras, tipo assim, uns trintão, assim. E ele uma micro criaturinha, assim. Sim, ele... Muito fofo. Os caras se ajoelharam no pódio pra ficar... Ai, que E o carrinho rosa, né? O Oscar tá na nossa aesthetic também, né? Preciso falar sobre isso. Só queria dizer que o Oscar corre desde sempre pro Be Fast Racing. Be Fast Racing, gente. Olha só isso aí, icônico. Ah, eu achei muito fofo. Eu achei muito fofo também. Tá, mas então, resumindo, o que a McLaren tentou, passar a sua responsabilidade de corrigir o erro para o Lando. Exatamente, a McLaren errou e eles esperavam que o Lando consertasse, comprometendo a corrida dele. E isso é uma postura que o Lando nunca recebeu da McLaren antes. E aí, várias coisas a gente pode pensar a respeito, né? A primeira delas, que eu gostaria de saber,
Só que não tem como a gente saber. É o seguinte: qual seria a postura do Piastri caso eles estivessem numa posição invertida? Caso fosse o Piastri quem tivesse que dar a posição ao Lando. Veja, não tem como saber. Ah, poxa, ele já teve que ceder posição outras vezes, como a Gi mencionou. Ah, ele pode saber que ele é o segundo piloto, que o papel dele também é esse, né? Tudo bem, não tem como saber. Concorda? Não tem como saber. Tem como a gente especular. Tem como a gente especular. E aí eu queria também saber uma outra coisa. Por que a vitória do Lando seria considerada injusta pela equipe, já que foi a equipe que fez o erro? Por que consertar o erro significou devolver a posição pro Piastri? Porque, vejam, eu concordo 100% com esse teu ponto, porque assim... Nossa, erramos feio no pit stop, tá? Isso. A gente sem querer trocou as posições. Troca o discurso, fala, não, a gente fez isso pra solidificar a posição do Lando como P2 no campeonato. A gente Aguenta firme, meu A filho. gente reparou que o Oscar tava queimando muito mais pneu do que o Lando, então a gente preferiu deixar mais seguro pra cobrir o Max e o Lewis, deixar o Lando em P2. Diz que é de propósito, não pede pra trocar a posição depois. Aquele rádio do Carlos? Não é o Minuto Carlos Sainz ainda. Se aquietem. Aquele que ele falava assim, ai, diz pro Charles se aproximar e vamos comemorar esse... P1 e P2 juntos. Teve isso. Gente, não, mas isso é a questão. Honestamente, pessoal, isso daí faltou um somebody love, um ziriguidum ali pra eles, tipo Sim. assim, vamos administrar. Botava um brasileiro já resolvendo em 2 tempos. Não, isso bota aí. Um brasileiro ali, gente, mas era exatamente essa a nossa intenção. Hello! Não bota o pede. Bifest lá pra defender eles, mas nós já tava lá hablando sobre a vitória do Lando. Gente, e veja, eu acho que tem uma questão de percepção muito grande aqui também. Porque se o Lando tivesse cedido a posição na hora que pediram, as pessoas não iam estar falando tanto sobre isso quanto elas estão agora. E sabe uma coisa que eu pensei sobre isso? Pensa, devolver a posição na Fórmula 1 é sinônimo de punição. Ah, tu ultrapassou pelo lado errado, tu foi pra brita, tu fez uma manobra antidesportiva, sei lá, qualquer coisa. Devolver a posição normalmente está atrelado a uma punição. E na Fórmula 1... eu gostaria de saber por que a vitória do Lando seria menos correta do que foi a vitória do Piastri. Eu entendo o ponto de vista da equipe de dizer assim, não, a gente errou, era o Piastri que estava vencendo, então a gente vai colocar ele de novo para vencer. Eu entendo isso. Mas por que, a partir do erro da equipe, eles não... A vitória do Lando passou a ser considerada injusta? Não, exatamente. E tipo assim, e veja, eu acho que se a gente vai olhar para o merecimento do Oscar... Tipo assim, se a gente olha pelo ponto de vista do Oscar, tudo bem. O Oscar, ele tava liderando a corrida, a equipe ferrou com a estratégia do Oscar e botou ele no P2. Mas aí, olhando só pela perspectiva do Oscar, putz, mas o P1 é da nossa equipe, a gente consegue fazer essa troca. Claro! Eu acho que eles focaram tanto em corrigir a situação do Oscar, que eles ignoraram o fato de que o Lando não fez nada de errado. Quando ele viu, ele tava ali P1 da corrida. Exatamente. E ele teve que entregar aquilo de volta. Aí agora, então, nós vamos pra melhor parte dessa discussão. Qual que é, Luísa? Ai, o Lando foi muito mimadinho. Ai, eu vou dizer pra vocês que se é pra ser mimado, é pra ser mimado igual o Lando. A Giovana está aqui de prova. Eu tô aqui de prova. Eu falei pra ela que se eu fosse o Lando, tivesse dirigindo aquele carro, eu faria rigorosamente. Eu falei, eu esperaria até a volta 65 pra dar um calor neles. O Lando esperou até mais do que tu esperaria. Sim, mas eu tô falando que eu faria. O Lando, o Lando também, com licença, Tu né? seria mais responsável. Vai que o Verstappen lá desce um safety car. Eu não perderia o P1, né? Começando por aí, se eu tava na pole. A Luísa dirige bem, gente, você tem que ver. Ai, me respeitem. Mas isso é um ponto que, assim, eu acho que o Lando, primeiramente, ele foi pego desprevenido por isso, porque foi uma situação muito ímpar. A gente tava achando que só ia ter o álbum hablando no rádio de emoção nessa corrida. Não, e o Max, olha, se não tivesse tido nada da McLaren, se a McLaren fosse, tipo assim, ó, P1, P2 perfeitinho, sem nenhuma reclamação nem nada, tipo assim, o Max já ia ter dado rádios o suficiente pra gente pensar, tipo, meu Deus, essa corrida teve vários rádios, não sei o que, não sei o que. Agora, não, chantagemzinha emocional, isso eu achei feio da parte da McLaren. Péssimo. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que o Lando ia ceder.
Porque eles sabiam que se pegasse no emocional do Lando, ele ia ceder, porque ele tava, pessoal, porque... E deu certo. E deu certo. Porque no começo o Lando não ia ceder. Ele não ia. E ficaram tanto na cola dele que ele cedeu. Não, e ele cedeu no momento em que eles falam no rádio assim: olha, nós somos uma equipe. Se o campeonato mundial for pra mão de alguém, vai ser pra tua mão. Pode ser que mais pra frente a gente precise que ele faça isso por ti. Lembra das E aí nossas reuniões de domingo de manhã? Começou a amaciar o Lando. E o Lando Como se cedeu. ele estivesse andando de patinete. E aí volta pra aquele ponto que tu tinha levantado. Se fosse o Oscar no lugar do Lando, teria acontecido isso? E eu acho que assim, olha, vamos inverter bem a situação. Colocar, tipo assim, digamos que o Oscar, a pessoa do Oscar, fosse a pessoa mais experiente da McLaren, fosse o que tá numa posição de vantagem, e ele tivesse acontecido exatamente isso, sabe? Essa troca. Eu acho que o Lando, ele pensa muito mais com o coração do que o Oscar. Eu acho que o Oscar, ele tem um approach muito mais racional pra corrida. E eu acho que se fosse uma troca de posições, na minha opinião, o Oscar teria trocado posição logo depois do pit stop. Até porque, se tu for pensar na prática, o que seria inteligente de fazer? Então tá, vocês erraram, vou dar uma reclamada ali no rádio, fala o que tu tem pra falar, porque o Lando tinha direito sim de reclamar dessa troca de posições, na minha opinião. O Lando foi 100% sensato nos seus pontos, na minha opinião. Ele colocou talvez de uma forma mais infantil, mas ele colocou os pontos dele assim, poxa, mas se vocês acham isso, ele tá com um pneu melhor do que o meu, diz pra ele vir. Se vocês acham que se vocês quisessem que ele mantivesse o P1, manda ele pro pit primeiro. Ele falou tudo que ele queria falar e que ele estava com direito de falar, sem problemas, especialmente pensando ali no calor da hora, que ele tava também deixando passar uma vitória pra ele, né, nesse caso. Mas assim, pensando estrategicamente, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter deixado passar logo e alcançado o colega e ultrapassado na pista. Daí, então, sem interferência do erro da equipe ou da chantagem da equipe. Só que ele quis fazer o quê? Que o ponto dele fosse ouvido e, eventualmente, fosse considerado. Eu acho que chegou um momento em que ele ficou, cansado da discussão. 2, começou a pesar que a equipe não estava mudando de posição e que isso poderia ser ruim pra ele depois. Exato. E se viu ali numa situação que ele já estava muito avançado, porque foram mais de 10 voltas nessa. Nossa, sim, eu acho que não foram as últimas 20 voltas da corrida, praticamente? Olha, eu não lembro exatamente, porque quando começou, a gente ficou meio atônita, assim, pensando que a McLaren tinha escolhido por um deles, né? E aí, quando a gente começou a se dar conta do que estava acontecendo... um erro. Eu lembro muito bem de um rádio que dizia assim pra ele, Lando, são as últimas 10 voltas, tu tá entrando faltam 10 voltas agora. É a hora de começar a diminuir a vantagem. E aí, foi aí que ele aumentou a vantagem. Ele tinha, ele abriu 3 segundos e aí foi a quase 6. Né? Então foram mais de 10 voltas, com certeza. Não, e o Lando, ele saiu correndo e o Oscar saiu correndo atrás dele, né? Teve uma hora que eles abriram uma vantagem de quase 15 segundos do Hamilton, que tava em P3. Sim, foi uma coisa assim, impressionante. Mais, né, gente? Agora, o Hamilton, ele é um grande vencedor de Spa. E o Max Verstappen também. Tá? Mas o maior vencedor de todos é o Schumacher ainda. São 7 ou 8 corridas. E Spa é onde estaremos nesse fim de semana. É onde estaremos esse final de semana. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Diga-me. Qual era o botão que a Mercedes não tinha apertado até agora? Mas veja, eu acho que a gente tem 2 formas de responder essa pergunta. Porque assim, eu acho que vitória tá sempre associada a uma vibe. E veja, isso aqui não fala de um ponto de vista leigo, tá? Que bom que esse é o episódio do clima. A gente simplesmente esqueceu de falar do clima. Vibe e clima, mesma coisa, né? Eu acho que é um clima. Porque assim, olha, por que vocês acham que desde que o Lando começou a pegar pódio, ganhou pela primeira vez, parece que desbloqueia uma coisa na cabeça? Eu acho que às vezes a pessoa precisa tem uns bloqueios mentais que realmente te impedem de vencer. Aí, de um ponto de vista prático, se eu for ser uma pessoa, tipo assim, respondendo de uma forma chata a tua pergunta, eu vou falar: eles resolveram um problema de resfriamento do carro que eles estavam desde o início do ano. Tá, chato, resposta horrível. Mas assim, eu acho... Eu adorei a tua resposta edificante. Vocês já viram, a Giovana sempre tem uma lição edificante pra nós em todos os episódios. É? Sim. Ai, que legal. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo reconhecimento. De nada. Mas eu acho que tem... Veja, tudo bem, o carro melhorou, mas eu acho que os pilotos eles foram ganhando confiança. Eu acho que o Hamilton, ele foi
Ele começou o ano numa situação meio esquisita, Gente, porque ele tava saindo da equipe. A gente tava chamando o carro da Mercedes de carroça. Merecidamente. Não, e assim, começou o ano, teve aquela função do Hamilton que ele tá indo pra Ferrari. Aí parecia que o clima na Mercedes tava meio tenso, não tinha muito lugar pro Hamilton. O pessoal começou até. Aí, um resultado que o George é melhor numa coisa, já tinha especulação de que é tudo pro George agora. Aí o George liderava a corrida, daqui a pouco, batia no muro. Era umas coisas bizarras que aconteciam. Sim, nossa, sim. Foi na Austrália, eu acho, que ele tava, tipo, super bem. E foi na penúltima volta que ele virou completamente na pista. Uma coisa bizarra, pessoal. Então, eu acho que eles foram deixando passar um pouco aquela vibe esquisita de mudança na Mercedes do começo do ano. E isso liberou um pouco a cabeça deles pra eles conseguirem melhorar. Juntamente com a melhora do carro, né? Sim. Isso é muito legal, porque várias vezes a gente faz a brincadeira assim, tipo, como que desaprende a fazer o carro, né? E obviamente não é que desaprende, é que vão, né, vem as atualizações, nem tudo dá certo, enfim. Tem muitas infelicidades, tem muitos acertos dos outros colegas, né, que também tem que ser levados em conta. Mas, olha, que a melhor parte dessa temporada, na minha avaliação, não sei se tu vai concordar, gente. Vamos ver. É a diversidade de pilotos no pódio. Sabe? Várias carinhas que eram tidas assim com, poxa, mas será que não era já eu lembro no início da temporada, né? Não era pro Russell já ter se afirmado? Poxa, não era pro Lando tá mais maduro? Mas quando é que vai vir a vitória do Leclerc? Sabe? Poxa, coisas assim que agora pra nós são muito mais tranquilas, apesar de coisas que acontecem que não saem como a gente gostaria. Tipo assim, tu vê assim, nossa, o Lando tá se afirmando, o Russell, como tá bem, como melhorou, sabe? Infelizmente, eu acho que nessa conta toda, os Ferraris não entram tanto nela quanto os outros, talvez porque já fossem até um pouco mais maduros e mais experientes, ou tivessem só mais o meu coração. Não sei também dizer isso pra vocês, estou sendo sincera. Mas eu acho que isso, assim, é um ganho enorme dessa temporada. Mas eu concordo 100% contigo. Obrigada. E eu digo que essa temporada, ela tem um clima de 2012. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque vocês sabem que a gente tá saindo de uma era de dominância e a gente tá indo pra uma troca de regulamento. Era exatamente o cenário que a gente tinha em 2012. Então, na verdade, 2013 ainda foi um ano muito dominante pra Red Bull, mas enfim, parênteses. Mas a gente teve uma troca de regulamento em 2014 que bagunçou novamente o grid completamente. E é uma tendência que a gente vê muito forte. Que quando tem uma troca de regulamento, ninguém sabe muito o que esperar desse novo carro. E aí, geralmente, tem um carro que se destaca. Sim. E esse carro tem a sua era de destaque, que vira uma era de dominância. Ai, eu posso escolher um pra... Não, e assim, olha, conforme vai andando e as equipes vão andando se acostumando com esses novos carros, esses novos regulamentos, a tendência é que as coisas se equilibrem um pouco melhor. Sim, e aí veio o quê? Troca o regulamento. Troca o regulamento de novo. Então, eu acho que agora a gente tá chegando nessa época muito boa, pré-troca de regulamento, em que tá todo mundo mais parelho. Então, a gente vê mais corrida mesmo. Porque a gente tem 2 grandes campeonatos na Fórmula 1, os pilotos e os construtores. Não. Os pilotos e o assento para Carlos Sainz. Estou entrando no minuto de Carlos Sainz. Aproveitando Tu vai cortar o meu negócio? Vou cortar o teu negócio. Giovana, o fim dessa constância para a Red Bull. Esse momento equilibrado das outras equipes não se aplica à Red Bull. Não se aplica à Red Bull. Porque a dominância tá caindo e isso é bom pros outros, não é bom pra Red Bull. E como faz falta... Alô, Red Bull! Como faz falta um segundo piloto que pontue nos construtores? A McLaren vai ganhar os construtores nesse ano. A McLaren ficou os últimos anos ali, ó, o Zac Brown de um lado, o Stella do outro, anotando o que vocês faziam. E eles estão seguindo a cartilha. Eles vão ganhar os construtores, não é porque eles vão ganhar o campeonato, porque isso é ainda de vocês. Eles vão ganhar os construtores porque eles têm 2 pilotos pontuando muito bem a cada corrida. Exatamente. E olha, a gente gosta muito do Checo nesse podcast. Muito. Mas... E ele fez um excelente trabalho trazendo essa hegemonia, assim, que parecia inatingível em muitos momentos. Exatamente. E o Checo, ele é um grande piloto e ele fez o seu papel na Red Bull muito bem por muito tempo. Mas agora pode dar vez pro Carlos. Mas agora ele não tá mais cumprindo o papel que a Red Bull quer que ele compra. Inclusive, aquele faladeiro do Helmut Marko, ele já falou que o Checo tinha até Spa pra fazer alguma coisa. Mas ele também já falou cada coisa, esse homem, né?
Esse aí, mais que o Homem da Cobra, que tu não gosta dessa analogia que eu faço. Não, e olha, gente, vocês sabem quem eu acho que deveria roubar o emprego do Helmut Marko, né? Eu já falei Sim, pra vocês. Sebastian Vettel. Exatamente, esse é o homem. Gente, olha que perfeito! Não, eu tenho que dizer pra vocês. Cada vez que aparece o Vettel com aquelas abelhas, ela começa. Ai, olha, ele tá indo, ele vai ver como ele vai sentar lá na Red Bull pra assistir a corrida. Mas lógico que sim! Ai, o Vettel tá aí. Ai, olha, o Vettel. O Vettel. O menino de ouro original da Red Bull, gente. Sim. O Carlos também. Desculpa. Ai, sério. O Carlos que talvez seja o menino de ouro da Audi junto com o seu ex-pai, Mattia Binotto. Ou não, né? O Mattia, a gente tá gravando numa terça. O Mattia foi confirmado pela Audi hoje de manhã. Como... diretor técnico e diretor... De operações, uma coisa não é chefe de equipe, gente. Ai, que bom, hein? E aí fica aqui o nosso questionamento, né? Será que o Sainz... A janta da firma é no vinhedo? Ai, não era isso que tu ia perguntar. Ai, me convida. Sim! Não, ó, eu ia Convida o Bifest pra fazer a mídia do evento. Eu ia perguntar, será que a presença do Mattia é um motivo pelo qual o Carlos não assinou com a Audi ainda? Ou será que tava faltando chegar o Mattia pro Carlos assinar? Uma coisa, vamos combinar, a gente não tinha nem chefe ainda. Então a gente que tava... Ai, o Huckenberg foi pra steak, porque aí ele na Audi... que bota o meme da Nazaré aí, Giovana, tu que é da edição. Não, né? Vamos combinar que isso aí não tinha, né? Isso era tudo a gente aqui, ó, gastando saliva. Agora, das duas, uma, né? Ou ele vai ou ele não vai. Mas tu me aplaude pra esse meu raciocínio, por favor, que eu não tô podendo aplaudir muito. Eu tô tranquila. É que não sai som. Não. Ai, gente. Aí fica o nosso questionamento, né? Fica aí a nossa dúvida, eu não vou mais especular muito também, porque a ruga fica em mim, não fica nele. A gente soltou uma letrinha no último podcast sobre o Bifast Racing. Sim, já deixamos, já escalamos o time. Já falo assim, olha, Carlos, se você quer correr em 2025, o Bifast Racing, ele te daria um assento se ele existisse. Carlos, você que está ouvindo o Bifast Mas podcast. Se não quiser também, meu filho, vai com Deus, tá? Um beijo, obrigada, tchau. Beijinho, Carlos. Então tá, tchau. Então até mais pra você. Aí eu vou dizer pra vocês que eu não sei muito o que esperar de Spa, porque pra mim é sempre uma corrida que tem muitas coisas muito legais e emocionantes envolvendo a chuva. Tá? Sempre chove, né? Mas eu acho que a corrida do último final de semana, ela foi tão emocionalmente desgastante que pra mim já tá meio que um clima, assim, tipo, de fim de semestre. Eu não acho. Eu discordo. Eu acho que é 100% o contrário, na verdade. Eu acho que tem muita gente que vai querer provar alguma coisa nessa corrida. A última corrida antes das férias, a gente vai ver o Checo querendo provar que merece ficar no seu assento. A gente vai ver tanto o Lando quanto o Oscar tentando se provar como vencedores depois do que aconteceu no último fim de semana. Sim. A gente vai ver a Mercedes querendo provar que realmente se recuperou e tá de volta no páreo. Eu acho que vai ter muita gente querendo provar muita coisa nessa corrida. Entendi. Então eu não vejo esse clima. Né? Porque daí pra nós a corrida vai ser bem mais legal de assistir. Eu acho que vai ter um clima assim. Lembra ano passado como é que a gente assistiu? Nossa, ano passado, gente, eu tava numa formatura. Lou Isadora! Parabéns pelo seu primeiro ano de formada! Parabéns! Olha, aniversário em Spa. Mas eu fui na formatura da minha amiga Isadora, que é numa cidade, umas 2 horinhas daqui, mais ou menos. E aí, o que aconteceu, tá? Eu fiz a correspondência da corrida e você... Antes do Bifast existir. Mas o que aconteceu? Eu tava lá, envolvida na função, só consegui ver a sprint, tipo, depois. Sim, é que era uma formatura de medicina, então são muitos eventos, né? Tipo assim, são 4 dias de festa. Mas Não, vocês estavam num almoço que ela ofereceu... E tava dando a sprint. Que viajou até lá pra formatura. E tava tendo a sprint. Foi uma sprint que atrasou muito porque por causa da chuva. Muito. Inclusive, me surpreendi que não vai ter sprint lá esse ano. Eu achava que teria sprint esse ano. Pois é, a gente tava achando que ia ter sprint, né? Inclusive, Oscar Piastri foi muito bem na sprint de Spa. Inclusive, por que não vai ter sprint em Spa? A quem deseja calar a sprint de Spa? A quem interessa! Não sei se vocês sabem, hoje a gente começou a gravar, meu microfone tava desligado. Eu gostaria de saber quem interessa me calar, Carlos Sainz. Eu não vou falar nada porque sou eu que faço aqui a organização técnica, né? Isso aí foi o meu, mas tá em Mercúrio retrógrado também, né? Começou já. É isso aí. Temos que nos ligar. Tem esse rolê aí. Sim, deu a função lá do... que caiu lá o Microsoft, as coisas, não sei o quê. Enfim. Mas e aí, a corrida, como é que a gente assistiu? Aí eu ficava aqui dizendo pra Giovana, tá atrasada a sprint, tá atrasada. E atrasou acho que quase 1 hora, tu lembra? Foi tipo isso. Aí passou o dia seguinte corrida.
corrida, o que era o nosso combinado? Eu e meu pai, a gente ia subir a serra pra encontrar a Giovana, pra gente almoçar num restaurante daqueles maravilhosos que tem lá na serra, e depois a gente ia voltar, porque tinha que buscar ela. E aí, ia ser na hora da corrida, o que a gente combinou? Ninguém abre o Instagram, ninguém assiste a corrida, nós vamos assistir juntas depois em casa, quando a gente voltar. Aí a gente foi, almoçou, tava um dia lindo. Frio. Quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa serra, ela é lindíssima. E está precisando receber muitos turistas em função das enchentes, e ela já está pronta pra isso. Isso aí. Aí, na volta, a gente tava assim, deixa eu abrir o Instagram. Não. Viagem de carro, não pode abrir o Instagram. Não, nem eu. Ai, vamos abrir só pra ver quem ganhou. Só pra ver quem ganhou. Lembra? A gente abriu só pra ver quem tinha ganhado. Max Verstappen. Que ano passado não teve nem graça, né? Ai, tirando Singapura, né? Teve muita graça Singapura. Ai, gente, mas eu fiquei pensando, porque o Oscar, ele foi bem nas sprints ano passado, e tanto que ele ganhou a sprint de Qatar, e eu fiquei pensando, putz, ano passado também ele teve a vitória na sprint de Qatar, que foi 100% ofuscada pelo vencimento do campeonato do Verstappen. Gente, a Gi me falou isso hoje de manhã, enquanto a gente tava finalizando o roteiro pra esse episódio. E eu fiquei completamente chocada. Porque eu lembrava que o Max já era, tipo, campeão muito antes de terminar a temporada. Mas, assim, a corrida do Qatar foi, tipo, outubro. Foi, assim, no começo de outubro. Ele ganhou muito rápido, né, pessoal? Meu Deus. E esse detalhe maravilhoso que tu te lembrou da função do Piastri. E assim, a gente não sabe exatamente, porque ele comemorou de forma muito tímida no pódio, né? E a gente não sabe se, é o estilo dele, 2, foi por tudo que aconteceu. E assim, a gente ainda não sabe como que é um pódio só dele, vamos dizer assim. Não, né? Tipo assim, ganhei a corrida, pá, vou pro pódio. Como a gente viu o Leclerc, o Sainz, o Lando, o Max, né? O Russell, o Hamilton. Tipo, tantos são comemorações outros tão especiais, especialmente desses que não sobem todas as vezes ao pódio, né? O Max claro. Também tem a questão de ser mais acostumado. Mas, enfim, ainda ficou essa coisa, assim. E eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que ele tem esse jeito mais na dele, mais, enfim, mais inabalável. Mas eu acho também que pegou um pouco pesado a circunstância da corrida. Sim. Eu acho que teve uma mistura das duas coisas. Tanto que todo o material que estava pronto de comemoração, a maioria, ele, pessoa física, postou, mostrou, repostou as pessoas, tudo na segunda-feira, né? E a corrida terminou, tipo, de tarde pra ele lá. Podia depois ter chegado no hotel, ter visto as coisas, enfim. A mãe tipo, dele ele deu uma esperada, assim, né? Sim, a mãe dele até deu uma entrevista pro Jornal do Almoço da Austrália, lá, não sei como é que é o rolê. E falando que, tipo assim, nossa, eu nem consegui falar com ele ainda. E foi, tipo, segunda-feira, sabe? Piastri? Liga pra tua mãe, Piastri. Liga pra tua mãe, meu filho. Respeita a tua mãe. Eu, hein? Não conseguiu falar, eu, hein? A tua mãe, que é icônica no Twitter. Gente, ela até desmarcou o Pilates pra comemorar. Ela é uma das partes mais fortes do teu branding, Piastri. Tu tem que entender isso. E ela estava com uma camiseta Oscar Piastri da Eras Tour. Não, aquilo ali, eu achei ela uma de nós. Nicole Piastri, se tu quiser vir no Bifast um dia desses. Agora vamos ver. Ai, vem aí! Ó, acabei de abrir aqui, tem um comentário no Reels que a gente postou agora de manhã. A camiseta! Que é essa aí. Foi tu que gravou. Nós acabamos de falar. A minha camiseta é um show, pessoal. Vamos ver se vai chover na Bélgica? Não, nem me diz, ó. Gente, ó. Eu tenho um quinto sentido. Eu acho que tem tu vai te arrepender. Tem 30% de chance de já estar chovendo. Vai chover! Tem previsão de 60% de chance de chuva no sábado, que é um ótimo dia pra chover, que é o dia do quê? Classificatória. Ai, ótimo pra quem também, né? Pra quem não tem carro ruim. A McLaren tá boa, a Ferrari tá mais ou menos, a Mercedes tá boa. Quem que tu quer que pegue uma boa classificação? Alex Albon. Eu vou sempre torcer pra alguém de fora. Eu vou olha o gráfico do berro. Eu vou sempre torcer pra alguém que perde. Entendeu? Quando alguém começa a ganhar, tchau. Não, continue torcendo pra eles. Porque é bom também torcer pra quem ganha. Eu gosto. Sim. Porém, agora, olha, os Ferraris já estão meio de saco cheio, tá? Eu sou tifose, a equipe fica, os pilotos se vão.
Mas assim, ai, tá meio chato essa história do Carlos. Já tô vendo que ele vai anunciar com uma tia lá, que eu adorava o sotaque dele falando inglês. Sim. Mas eu tô ansiosa agora... pra Hamilton era na Ferrari. Sim, eu também, mas é só ano que vem. É só ano que vem. E então, assim, por enquanto, vocês vão ver eu sempre torcendo pro Alex Albon, pai de Pet. Alex Albon, pai de Pet, ótimo piloto, parece ser uma pessoa muito gente boa. E a gente falou isso semana passada, né? Não é todo piloto que te dá aquela impressão de que seria simpático conhecendo um fã. Sim. Eu sou fã de vários pilotos que eu acho que devem ser antipáticos na vida real. Alex Albon, eu acho que ele deve ser super gente boa. Honestamente, acho que o Alex Albon deve ser gente boa. Deve ser. Ele tem esse jeitinho. Mas Alex Albon é calvo? Sim. A gente podia falar... Vocês sabem. Vocês sabem. Falem sobre isso. Gente, olha, eu não quero perder nenhuma audiência calva, mas a gente tem essa... Não, é só um comentário. Eu sou morena, tu é loira. É, isso o aí. Alex é calvo. É, o Alex é calvo. Bateu um vento ali no helicóptero do James Valls. Marrone. Levantou a franja. Bateu o badalo ali no coisa. Marrone vibes. Tá, mas então, olha o tempo desse episódio. Quem que tu acha que vai ganhar em Spa? Olha... Eu sei quem eu acho que vai ganhar. Quer que eu fale primeiro ou tu vai falar primeiro? Eu vou falar. Fale. Tá? A última vez que eu fiz essa previsão, eu errei. Mas tudo bem, porque eu não sou sensitiva, apenas dou a minha opinião. Isso aí é interessantíssimo. A gente ganha a fama de ser bruxa, mas na verdade a gente faz uma Mas análise. na verdade nós estamos há 46 minutos aqui falando. A gente faz uma análise dos fatos, né, pessoal? Não. Eu acho que Spa vai ser vitória do Max Verstappen. Olha. Que é belga. Ele corre com a bandeira da Holanda, mas ele é filho de mãe belga. Ele nasceu na Bélgica, Nasceu inclusive. na Bélgica. Então por que teu argumento não é que o Stroll vai ganhar? Ai, Giovana, não força a barra também, Eu, hein? Ai, Não. classificatória na chuva. Ai, entendi o que tu quer que aconteça. Ai, gente, mas que... Ai, imagina a fotografia disso. Ia ficar muito boa. Não mas, teve um treino eu vou- livre na pera China aí. que o Stroll foi P1? Eu não A sei. fotinho dele no gráfico bonita? Não precisa nem ser do gráfico, né? Só uma fotinho. Mas eu acho que vai ser o Max Verstappen, tá? Tá. Eu acho que vem aí um P2 do Lando, que eles estão gostando de fazer essa combinadinha dos dois, Olha, ok. tá? E o P3 é de uma Mercedes, e eu vou dizer que é um P3 do Russell. Olha, interessante. Eu vou fazer um pódio bem diferente do teu, então. Vamos lá. Eu acho que vai ser um dos McLaren que vai ganhar essa corrida. Eu acho que vai ser um dos McLaren. E isso, Deixa eu ficar olhando pra câmera, porque isso vai virar um corte. dependendo de quem ganhar, isso vai dar um desdobramento muito diferente. Tu acha que vai dar rinha? Eu acho que se o Lando ganhar essa corrida, vai ser importante pra ele se provar um vencedor. Eu deixei ele passar na outra corrida, mas olha que... Porque semana que vem eu vim aqui e venci. Eu acho que se o Piastri ganhar, vai ser muito importante pra ele também, porque, olha, eu consigo vencer nos meus próprios termos. Eu acho que os dois vão tá tentando muito essa vitória dessa semana. Eu acho que a próxima aprovação dos dois é essa. É assim, eu sou muito bom e eu sou melhor que ele, da parte do Lando. E o Piastri é tipo, eu sou tão bom que eu venço sozinho. Exatamente. E eu acho que os dois vão estar querendo muito fazer isso nessa corrida e eu acho que um deles vai ganhar. Ai, que bom. Tomara que tu esteja certa. E eu vou fazer mais uma posição de pódio. Eu acho que não vão ter... Vai ter McLaren no pódio, mas não vão ter duas McLarens. Eu vou colocar... Rinha com o Carlos Sainz pro Oscar. Não, ó. Eu vou colocar McLaren P1, P2 e P3 Red Bull. Eu acho que o Checo vai reagir e o Max vai estar no pódio também. Ai, não, mas aí vai dar tudo errado. É o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Checo vai se segurar, porque o Checo não vai sair mais cedo nesse ano. Eu acho que o Checo talvez não entre ano que vem, mas não vão tirar ele mais cedo, porque eles não vão querer passar o Ricardo pra Red Bull. E eu acho que o Checo vai querer reagir em Spa antes das férias. Bom, pensando nisso... E o Max vai estar lá no embosco. Tomara que ele consiga, né, gente? Falei, tô leve. Então, deixa assim, se eu tiver que escolher o McLaren que vai ganhar, eu vou escolher o Lando. Vai ser Lando, Max e Checo. Mas, independente disso, vai ser McLaren, Red Bull, Red Bull. Essa é a minha opinião. Arrasou. E eu vou junto contigo torcer pro Alex fazer uma boa corrida. Ai, sim. Eu gosto quando tem sprint, porque daí a gente pode colocar assim, P1 Alex, P2 Gasly. E daí na corrida mesmo a gente aposta o que a gente acha que vai acontecer. Não, mas fez um pódio arrojado aqui, tomara que... Ai, eu amei. Enfim, eu acho que seria bom pro campeonato a gente ver esse pódio. Então é neste clima alegre que nós encerramos o nosso episódio de hoje.
Pessoal, muito obrigada por nos acompanharem por mais uma semana. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente convida vocês a botar estrelinhas no Spotify. A gente também convida vocês a deixar um comentário no Spotify. A gente adora quando vocês comentam. E convidamos também vocês a nos acompanharem em todas as redes sociais. Nós somos BeFast Podcast em todas elas. Instagram, TikTok, X. A gente não é muito ativa no X, mas é porque a gente se dá melhor com vocês nos outros lugares, né? Em todas elas? Tchau! Tchau!